O senhor tem 20 minutos. Bom dia a todos e a todas presentes, cumprimentar os deputados aqui presentes, cumprimentar a mesa, agradecer muito a oportunidade de estar aqui nessa comissão, esse momento precioso aqui para a gente tentar melhorar esse debate, aprofundar esse debate num momento tão importante que está acontecendo no Congresso Nacional. Para quem talvez não se lembre, eu tenho uma história pessoal. Eu perdi minha filha assassinada há quase 12 anos atrás e acabei entrando na militância em relação à questão da maioridade penal e ao longo dos quase 12 anos vim construindo uma proposta um pouco diferente do que a favor ou contra a redução da maioridade penal. Eu tenho a esperança de que, apesar de que normalmente a gente fala que está nos 45 do segundo tempo, a impressão que eu tenho é que o jogo já terminou, o relatório está pronto, mas eu acho que talvez vale a pena aguardar esse relatório, discutir pelo menos para mais uma semana, 2 semanas, uma nova proposta que eu estou aqui apresentando, que pode ser um caminho alternativo, bastante interessante para a questão da maioridade penal, da violência envolvendo os jovens. Como é que passa isso? Esse aqui no meio? A flechinha, é isso? Tá. Bom, aqui eu tenho alguns argumentos a favor da redução da maioridade penal, que hoje é sempre defendido de que a restrição de liberdade é no máximo de 3 anos e que incentiva a prática criminosa. Esse argumento, na verdade, ele é falso, porque o que a gente assiste é a não implementação do ECA até hoje. O prazo de internação, que poderia ser de até 3 anos, não é cumprido. Hoje os jovens são colocados em liberdade muitas vezes prematuramente, com internações de no máximo 9 meses, ainda que a nossa legislação permita os 3 anos de internação para os casos mais graves. Isso não vem acontecendo. A redução da maioridade penal iria proteger os jovens do aliciamento feito pelo crime organizado, que recruta os jovens de 16, de 17 anos para cometer ou assumir os crimes. Isso, com a redução da maioridade penal, o que a gente vai assistir com certeza é um sério agravamento dessa situação. Porque hoje o criminoso, a facção criminosa que recruta o jovem de 16, de 17 anos, vai passar a recrutar o jovem de 14, o jovem de 15, ou seja, a gente vai deslocar esse problema para uma faixa etária muito mais vulnerável e rapidamente vamos talvez daqui, se aprovada a redução da maioridade penal, daqui 1 ano, 2 anos, vamos estar discutindo a redução para 14 e assim por diante. Parte das quadrilhas é chefiada por jovens que são mais violentos. Na verdade, o que a gente assiste são dados técnicos. Os jovens que cometem crimes de fato são mais violentos por conta da sua força física, da sua situação, e que com o passar dos anos, eles acabam migrando para outro tipo de crime, por exemplo, um estelionato, mas não é o fato de que são chefiados por esses jovens, mas eles são recrutados para assumir ou cometer os crimes por conta da má aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Alguns argumentos aqui a respeito do Brasil está dentro dos padrões internacionais de idade penal. Isso é um fato. A maioria dos países adota a idade de 18 anos, com algumas variáveis, mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que todos os países, ou a grande maioria dos países que têm idade penal aos 18, aos 21 anos, têm políticas de punição para jovens infratores, e alguns países com punições bastante graves. A questão do educar é mais eficiente do que punir, eu acho que é um desvirtuamento da discussão, porque é óbvio que somente através da educação a gente vai ter uma sociedade mais justa, melhor. Isso são investimentos de longo prazo, em educação de qualidade, período integral e etc. No entanto, a gente não pode
misturar duas coisas. Uma é educar o jovem para que ele não venha a ser um criminoso, que ele possa entrar no mercado de trabalho, mas a gente não pode esquecer do jovem que hoje já está cometendo crimes graves, e aí é uma situação diversa. Esses precisam efetivamente receber uma punição das mais variadas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas devem ser punidos porque não é ensinando matemática ou geografia que a gente vai tirar esse jovem do crime. Casos graves, a gente tem que ter um olhar diferenciado. E reduzir a maioridade penal, tratar o efeito e não a causa, não é bem isso, na verdade, o que acontece. A gente está, como eu falei, tem que tratar essas duas questões de forma separada, não podemos misturar a discussão, que são questões diversas. A questão da pesquisa de opinião, a maioria das pesquisas hoje no país dá entre 87% e 92% favoráveis à redução da maioridade penal. Isso porque se vende a ideia de que a redução da maioridade penal é a solução para os nossos problemas. E isso é uma grande mentira. Na verdade, o que ocorre é que nós temos jovens com variadas idades, mas cometendo atos graves. Agora, a população não pode imaginar que a simples redução da maioridade penal vai mudar esse quadro. Como o Ariel já colocou, e eu aqui adiante vou também detalhar um pouco, isto não é uma realidade. A imprensa, na verdade, e acho que há muitos legisladores preocupados em aprovar essa questão, mais do que qualquer coisa, esse debate político está sendo mal encaminhado, vendendo-se essa falsa ilusão de que isso vai resolver. Aqui eu trouxe alguns gráficos que mostram que, por sexo, escolaridade, por região ou renda mensal, as pesquisas variam muito pouco. A aprovação à redução da maioridade penal é maciça na nossa população, e eu insisto, isso por mau esclarecimento. A população precisa entender os efeitos e as causas e os possíveis resultados da aprovação de uma lei como essa. Aqui mais alguns gráficos que também vão no mesmo sentido, mostrando aqui 87% a favor. Ou seja, a variação é muito grande em todos os níveis da sociedade, sejam culturais, por renda, muito pouco muda, e a aprovação tem sido maciça, infelizmente, nas pesquisas de opinião. Aqui nós temos diversas instituições mundiais e nacionais que têm se colocado há muito tempo contrárias à redução da maioridade penal, a CNBB, a OAB, a Unicef, Unesco, ONU, que mostram, através de pesquisas internacionais, de que não é o caminho a ser adotado. Aqui, a título de ilustração, eu trouxe aqui alguns países onde a idade penal, a gente pode observar que a grande maioria, está um pouco pequena, não sei se dá para ver aqui, mas a grande maioria dos países é 18 anos, alguns países adotam 21, alguns outros países, por exemplo, como a Suécia, que tem 18 a 21, ou seja, países que não, na sua legislação não tem uma idade determinada, isso é de acordo com o desenvolvimento psicológico desse jovem, podendo entre 18 e 21 ser adotada ou a lei para menores ou a lei para maiores de idade. E aqui nessa tabela ao lado, é muito importante, a lei que pune os adolescentes em conflito com a lei, mostra-se de que existem leis que desde jovens esses são encaminhados para instituições para poderem ser ressocializados a partir dos 14, por exemplo, na Alemanha, na Inglaterra a partir dos 10, Quênia 8 e assim por diante, mas não significa impunidade, significa uma medida diferente, onde esse jovem vai passar por um processo para voltar à sociedade em condições realmente de integrar essa sociedade de uma forma mais plena. Conforme o Ariel até colocou também aqui, casos importantes, Alemanha e Espanha, que reduziram a idade penal para 14 anos e rapidamente voltaram atrás, porque viram que o resultado foi exatamente o inverso do esperado. Hoje voltaram aos 18 anos, e isso mostra uma experiência muito importante que a gente não pode deixar de olhar com muita atenção no que esses países têm experimentado. Aqui eu estou mostrando nesse quadro, por exemplo, o caso da Alemanha, ali em cima, entre 18 e 21, ou seja, muitos países adotam essa idade variando de acordo com o desenvolvimento desse jovem, é o caso da Bélgica,
na Bolívia, no Japão também é assim, é de acordo com a idade psicológica desse jovem, porque não significa que a partir tem 18, 17 anos, fez 18, a cabeça dele muda no dia seguinte. Então a gente tem que observar, isso é uma medida bastante interessante, o desenvolvimento psicológico desse jovem. Alguns dados importantes de criminalidade cometida por menores de idade no estado de São Paulo nos meses de janeiro a abril. Casos de homicídio doloso, 16, nós temos 393 estupros cometidos por menores, extorsão mediante sequestro, 19 casos, ou seja, não são números desprezíveis de alguns crimes bastante graves cometidos por menores também. Uma outra questão que me incomoda muito, que é usada, eu acho, para confundir a opinião pública, a questão da confusão entre vítimas e algozes. Quando a gente está falando de maioridade penal, a gente está falando do jovem que comete crimes. O número de jovens que morrem na nossa cidade, de fato, é um dado muito preocupante, mas não tem nada a ver com os jovens que estão cometendo os crimes. Eu acho que a gente precisa focar o debate em relação a aprovar ou não a redução da maioridade penal nessa questão. São os jovens que estão cometendo esses atos ilícitos. E agora eu vou entrar na minha proposta, que é a parte mais importante da minha exposição. Essa proposta eu construí ao longo de 11 anos, vim aprimorando, através de debates, consultas a psiquiatras, advogados criminalistas, para chegar num projeto hoje que eu entendo bastante arredondado, que pode talvez ajudar com uma terceira alternativa, e é isso que eu peço, que todo mundo que está aqui, se conseguir atuar junto ao nosso presidente aqui da Câmara, para que ele não tenha pressa de votar esse projeto, que se discuta isso com mais profundidade e se pense que não existe só opção a favor ou contra, existem outras propostas aqui já na pauta da Câmara, assim como esta proposta que não está na pauta da Câmara, e eu modestamente entendo que talvez seja a melhor opção para a gente punir de forma severa apenas os casos que precisam de mais severidade. Primeira questão é a questão colocada aí, longamente debatida, que há discórdias a respeito da cláusula pétrea. Eu entendo sim que é uma cláusula pétrea da idade penal e, portanto, vamos aí, já estão falando que estamos há 20 anos discutindo esse tema, vamos discutir 21 e o Supremo Tribunal, tenho quase certeza, vai dar pela inconstitucionalidade dessa lei, porque sim, é cláusula pétrea. E, portanto, não pode ser mudada através de uma simples emenda constitucional. A questão do voto, muitas pessoas justificam a idade dos 16 anos para a redução da maioridade penal, porque os jovens podem votar aos 16 anos. Isso eu entendo como mais uma enganação. O fato de votar, ter consciência política, não significa ter noção de um ato grave cometido. E os direitos e garantias individuais, que vai de encontro com a questão da cláusula pétrea. Aqui, só a título de ilustração, eu aqui, a presidente da Fundação Casa aqui, eu fui conhecer as unidades da Fundação Casa em São Paulo, que desenvolve um trabalho muito interessante. Eu entendo de que, no sentido de punição de menores, a gente deveria exigir padrões de unidades como hoje existem em São Paulo, que não é o perfeito, mas é um trabalho bastante bem desenvolvido, e que tem dado uma reincidência muito inferior aos presídios de maiores de idade. Então, o padrão Fundação Casa, que a gente adota em São Paulo, precisaria ser difundido e adotado obrigatoriamente em todo o país. Um exemplo importante, no estado do Piauí, por exemplo, a gente tem uma unidade só para internação de jovens em todo o estado. Dá para ter uma ideia do péssimo trabalho desenvolvido lá, e esse é apenas um exemplo. Por outro lado, a gente tem bons exemplos a serem copiados, a gente não precisa reinventar a roda. Cidade de Jabotão dos Guararapes tem um projeto premiadíssimo no mundo inteiro de atendimento de jovens, de ressocialização, e se eles conseguem fazer lá, eu acredito que vários estados do Brasil têm condições de implementar isso de uma forma mais eficaz. Aplicação e sanção. O que eu proponho é a responsabilização, não a redução de idade penal, mas a responsabilização de todo menor que cometa crimes de extrema gravidade, que vou mostrar no slide seguinte, depois eu volto aqui. Espera aí, pulei um aqui, desculpe.
É este. Estes casos, pô, deu uma pulada grande aqui na apresentação. A responsabilização apenas para esses 4 casos, estupro, sequestro, latrocínio e homicídio. Para esses casos eu defendo a responsabilização do jovem, respondendo dentro da lei penal e aplicada a pena entre 1/3 e 2/3 do que seria a pena aplicada ao maior de idade, isso depois dele passar por uma junta interdisciplinar que vai detectar se ele tem ou não consciência do ato praticado. E essa junta seria composta por psiquiatras, psicólogos, juízes, promotores, que, em caso dele ter a consciência do ato praticado, nós vamos ter 3 situações. Tá? Crimes leves, ressocialização na Fundação Casa ou FEBEM pelo país, aplicando-se efetivamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, nos casos extremos com internação de até 3 anos, com medidas realmente de ressocialização. Não adianta a gente colocar alguém preso e não pensar em ressocialização. Não se pode fazer um depósito de seres humanos. Eles vão voltar para a sociedade e têm condições de voltar numa situação muito melhor. No crime onde o jovem é consciente, então o que eu proponho é que ele responda dentro desses parâmetros de 1/3 a 2/3, numa unidade prisional administrada pela Fundação, pela FEBEM. Ou seja, até o final da pena, com esses redutores que eu falei, cumprir pena em separado até o final do cumprimento da pena. E nos casos onde esse jovem não tem consciência do ato praticado, ou seja, tem algum distúrbio, ele deve ser encaminhado para tratamento médico, não é colocar em Fundação Casa ou FEBEM. Ele tem que ser encaminhado para uma unidade médica e são situações bastante diversas. Essa junta interdisciplinar que eu acabei de falar, essa composição de psiquiatras, psicólogos, etc., a visita da Fundação, aqui a proporcionalidade da pena, que eu também já referi, ou seja, é 1/3 a 2/3 da pena aplicada ao maior de idade, isso variando em função da violência do ato praticado, da reincidência desse jovem. Outras medidas bastante simples que eu acho que vão ter um efeito muito mais eficaz do que redução da maioridade penal. A primeira é o agravamento da pena do maior de idade que recruta o jovem para cometer ou assumir o crime. Eu acho que essa simples medida, uma pequena mudança na lei penal, vai fazer com que o maior não recrute o jovem, não queira o jovem por perto a cometer o crime, porque vai piorar a situação dele maior de idade. E com a redução da maioridade penal, o que nós vamos ter é um recrutamento de cada vez mais jovens, mais vulneráveis. Vão começar a recrutar o jovem de 14, de 15 anos para cometer ou assumir o crime. Resgatar a ficha do jovem que reincidir. Hoje, o jovem que comete um ato infracional, atingindo aos 18 anos, esse histórico dele é guardado, arquivado, e eu acho excelente que isso ocorra, porque permite que ele volte ao mercado de trabalho, entre no mercado de trabalho nas mesmas condições do que qualquer um, sem nenhuma mancha na ficha dele. Agora, por outro lado, eu acho muito importante que, em caso de ele cometer algum crime depois dos 18 anos, que essa ficha obrigatoriamente tenha que vir às mãos do juiz e ele já não responder o jovem como réu primário. Eu acho que também é uma medida simples que vai inibir essa coisa de jovem que comete o crime e fala, não, eu sei que com 18 anos eu estou ficha limpa, até os 18 eu tenho autorização para fazer o que eu quiser. Internação por período pré-determinado pelo juiz. Isso daqui é uma questão que a mim preocupa muito. O jovem hoje, quando vai para uma internação na Fundação Casa, ele vai sem saber se ele vai ficar 1 mês ou 3 anos lá internado. Eu acho que esse limbo é muito ruim para ele, ele precisa saber quanto tempo ele vai ficar, porque eu acho que psicologicamente é muito grave, além de que os laudos para eles serem colocados em liberdade, fornecidos por psicólogos, e o juiz, para liberar um jovem, se baseia nesses laudos, sofrem uma pressão violenta do governo do Estado, em São Paulo, eu digo com certeza e conhecimento de causa, e por isso não ficam nem 9 meses na Fundação Casa para controle de superlotação. Não é que ele está em condições de voltar à sociedade. Então, isso daqui é uma coisa que precisa ser repensada de como esses laudos vão ser feitos, e eu acho interessante que eles entrem sabendo, olha, seu caso é muito grave, você vai ficar 3 anos, seu caso é pouco grave, vai ficar 1 mês. Eu acho que isso é muito importante para o jovem, psicologicamente, quando ele vai cumprir uma medida de ressocialização. E uma questão que eu acho absurda, a gente tem hoje na Fundação Casa
autorização para os jovens que comprovem uma vida, uma relação estável entre na fundação, ele poder ter visitas íntimas na Fundação Casa. Eu acho que se ele já tem uma vida de relação estável, então seria até o caso de ele responder dentro do Código Penal, porque já estamos falando de um adulto, então, que tem família constituída, deve trabalhar, provavelmente. Então, não estamos falando de um jovem em formação, ele já é um homem, já é um adulto. A questão dos psicopatas, essa é uma questão muito grave. O Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí eu estou falando do caso, por exemplo, desse que matou a minha filha, o tal do Champinha, que é um psicopata. Não tenho preocupaçãozinha, só com o tempo. Estou no finzinho. O Estatuto da Criança e do Adolescente é 100% omisso no que diz respeito a jovens psicopatas. Eles são colocados em internação, em convívio com todos os jovens, prejudicando e colocando em perigo todos os demais internos. E isso é uma questão que a lei precisa ser clara. O Estatuto é omisso e precisamos ter clareza para não ter que se fazer acomodações jurídicas toda vez que surge um caso como esse. Finalizando aqui, só uma ilustração sobre direitos da criança e do adolescente, que deve garantir a liberdade, o estudo, a brincadeira e o convívio social. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição, tem o meu site, que tem bastante informação, tem canal de comunicação conosco, que é o arifriedenbach.com.br, Face, Twitter, Instagram. Tem meu e-mail também, que é o afridenbach@câmara.sp.gov.br. Eu queria pedir para vocês que estão aqui, com certeza alguns têm críticas, elogios, sugestões, que são sempre muito bem-vindas para a gente poder aprimorar esse projeto. Quero dizer para vocês que quem tiver interesse, eu tenho um folheto ali na saída, vai ser entregue, com um resumo dessas propostas. E só fixar uma questão muito importante. Acho que todos nós precisamos pressionar para que não haja tanta pressa, tanta urgência na votação desse importantíssimo projeto que tem que ser debatido com profundidade, com envolvimento de todas as opiniões. Não é uma questão partidária, é uma questão de melhorar um pouquinho o nosso Brasil. Então, não podemos votar isso com essa pressa que o senhor Eduardo Cunha tem. Nós precisamos de lucidez, de clareza e de informação para que isso não aconteça com esse atropelo escandaloso que o Brasil está assistindo. Não é o momento de ter pressa para uma lei como essa, tão importante, que vai mexer profundamente com a nossa sociedade e o nosso futuro, porque nós estamos falando dos jovens de amanhã. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.